Mona, boa noite a você, Caio, a todos que nos acompanham. Bem, a gente precisa primeiro ver o que Marinho vai apresentar de provas, né? Ele já sinalizou que tem como provar, tem ali como mostrar que o que ele falou à Folha de São Paulo, né? Tem comprovantes de encontros, né? Coisas que foram custeadas por ele. Vamos ver se ele avança com indicações, por exemplo, de quem pode ter sido esse integrante da Polícia Federal que vazou a operação, supostamente, né, para a família Bolsonaro. Agora, é interessante que essa investigação sobre as acusações feitas por Sérgio Moro e o que Marinho traz, hoje já começaram a se interligar, Mona, e isso aconteceu no depoimento que foi prestado hoje pelo agora diretor executivo da Polícia Federal, Carlos Henrique Oliveira. Eu tive acesso a esse depoimento e essa é a segunda vez que ele depõe, no caso, no inquérito que investiga ali as acusações feitas por Moro, mas ele citou nesse depoimento de hoje o nome de um integrante, que já foi integrante da Superintendência do Rio de Janeiro, que ele cita como alguém próximo aos filhos de Bolsonaro. E também a Procuradoria-Geral da República perguntou a ele especificamente sobre o nome de um integrante da Polícia Federal, que no entendimento da Polícia Federal poderia ser próximo. Pergunta se Carlos Henrique Oliveira sabia dessa relação. Bem, no primeiro caso, para explicar do que a gente está falando, o agora diretor executivo da Polícia Federal, que era superintendente do Rio até o início desse mês, citou o nome do delegado Márcio Dereni como alguém que ele sabia sim que era próximo dos filhos de Bolsonaro. Segundo ele, Dereni hoje está numa missão no exterior, segundo ele provavelmente desde o ano passado, na Interpol. Agora, ele esclareceu que Dereni, que ele saiba, não participou da Operação Furna da Onça. O outro nome que apareceu, Mona, que a Procuradoria-Geral pergunta a ele, é se ele conhecia o nome de um agente muito específico, que é Malvacini, Bruno Malvacini. Nesse caso, ele disse que não sabia da relação entre a família Bolsonaro e esse nome especificamente. Mona, Caio. Ô, Renata, boa noite, Renata. Obrigado por trazer de novo mais um depoimento dessa investigação aqui no Expresso. Renata, nesse depoimento que você pegou, há indicativos do vazamento da Operação Furna da Onça, na fala ali do diretor executivo, ou apenas se trata de uma proximidade com a família? Ou ele avança um pouco para apontar que possivelmente esses nomes aqui, o Bruno e o Márcio, são possíveis vazadores? Ou se trata apenas mais de uma proximidade com a família Bolsonaro? Perfeito, muito importante a gente esclarecer. Não, ele não disse que ele tem, por exemplo, conhecimento, e por isso até pontuei aqui, olha, segundo Oliveira, ele disse que Márcio Dereni, apesar da proximidade conhecida com filhos do presidente da República, ele inclusive disse que não sabe dizer quais dos filhos, a que ele teve conhecimento, Dereni não participou da Furna da Onça. Então, isso ali ele coloca de forma clara. Por que? Aí eu vou trazer uma informação, Caio. Por que Oliveira, depois, novamente, esse segundo depoimento dele no curso daquelas investigações sobre o que Moro disse ao pedir demissão do governo? Esse segundo depoimento foi a pedido do próprio Carlos Henrique Oliveira e ele trouxe duas informações a mais. Na verdade, ele pediu para corrigir uma informação que ele havia prestado no primeiro depoimento. Quando ele foi ouvido pela primeira vez, Caio, Bona, foi perguntado a ele se em algum momento algum candidato a assumir a direção-geral da Polícia Federal havia feito uma sondagem a ele. Ele tinha dito que não. Hoje ele decidiu esclarecer, disse que sim, que em abril deste ano, Alexandre Ramagem ligou para ele, fez contato com ele, perguntando se ele teria interesse em ser diretor executivo no caso Ramagem, né, assumisse a direção-geral da Polícia Federal. E que ele disse que na ocasião disse que sim. Bem, como a gente sabe, essa troca, né, depois até houve a intenção do presidente Jair Bolsonaro de colocar Ramagem no lugar de Maurício Valeixo, não foi concretizada porque o STF impediu. E Oliveira também conta que, e aí no ano passado, ele teve um encontro com o próprio presidente Jair Bolsonaro a pedido de Ramagem, que Ramagem o convida na ocasião. Ele era superintendente
presidente em Pernambuco, mas já havia expectativa que ele assumisse a superintendência do Rio. Ramagem, então, o convida e pede para que ele converse com Jair Bolsonaro. Oliveira disse que esse encontro aconteceu, durou cerca de 20, 30 minutos. Ele nega que tenham sido pedidos específicos ou orientações por parte de Bolsonaro. Diz que Bolsonaro, neste encontro, se limitou a lhe falar da sua trajetória profissional e diz que esse encontro aconteceu sem a participação de Moro e do então diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, mas com a ciência de ambos. Essas foram as informações, Caio Mona, que ele trouxe a mais e que ele não havia dito aos investigadores no primeiro depoimento. Renata, vamos lembrar para quem nos acompanha na nossa cabeça, de quem acompanha todos os dias, a gente está acompanhando esses depoimentos que começaram na semana passada, até agora já foram quantos? E temos mais ainda outros, né? A gente começou contando naquela apuração que você e o Caio, a deputada já prestou depoimento. Vamos contar para o pessoal que esses depoimentos continuam acontecendo, né? Perfeito, essa é uma segunda rodada, Mona. Exato. De fato. A gente abriu ali com o depoimento do próprio ministro Sérgio Moro, que foi ouvido lá em Curitiba. Depois a gente teve ali aquela rodada que a gente contou aqui com detalhes no Expresso, né? Isso aí. Foram 9 depoimentos, delegados da Polícia Federal, os ministros militares do governo, ministros importantes e muito próximos a Bolsonaro, a deputada federal Carla Zambelli. Essa foi, digamos, a rodada inicial de depoimentos. Nessa semana a gente tem ali uma nova leva. Carlos Henrique Oliveira, que pediu para ser ouvido novamente, não estava na programação. Também o ex-diretor de inteligência da Polícia Federal, também esse depoimento será colhido hoje, já foi, não tenho até informação se já terminou, preciso checar, já te trago essa informação. E amanhã ainda serão ouvidos o superintendente da Polícia Federal em Minas Gerais e o delegado que acompanhou o segundo inquérito sobre Adélio Bispo, que foi quem cometeu aquele atentado ao presidente Jair Bolsonaro. Mona, Caio.